A Justiça negou a mais recente tentativa de Donald Trump de adiar o início de seu primeiro julgamento por acusações criminais. Os advogados do ex-presidente queriam um adiamento para que fosse considerada uma transferência do local do julgamento. Eles alegavam que Trump não vai enfrentar um júri justo em Nova York, porque a cobertura midiática supostamente desfavoreceria o republicano na região. O Tribunal de Apelações de Nova York negou o pedido e o julgamento deve começar na próxima segunda-feira. O primeiro julgamento de Trump por acusações criminais envolve o pagamento de suborno à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, em troca do silêncio dela sobre um caso que eles teriam tido no passado. Trump é acusado de encobrir pagamentos de $130 mil a ela, como se fossem honorários de seu advogado. O ex-presidente nega as acusações e diz que nunca teve envolvimento com a atriz. E vamos falar sobre esse assunto com Américo Martins, trazendo um pouco do que acontece com relação à corrida pela Casa Branca. Américo, esse é um dos vários julgamentos de Donald Trump, das várias acusações que pesam contra ele, mas qual que é, de fato, o peso político-eleitoral desse julgamento para o ex-presidente dos Estados Unidos? Carol, vai depender muito, obviamente, do resultado desse julgamento. O Trump, de qualquer forma, vai entrar para a história já como o primeiro ex-presidente a ser julgado numa corte criminal, primeira acusação criminal contra um ex-presidente norte-americano. Ele responde a 4 processos, como você lembrou, e sendo 89 acusações diferentes. Muitos dizem que este é um processo que não é tão importante do ponto de vista político, porque obviamente ele responde a outras acusações relacionadas à tentativa de manipular os resultados da eleição em alguns estados em 2020, que aí é uma interferência política com obviamente um custo também político para ele em caso de condenação. Mas essa acusação criminal, que muita gente acha menos relevante do ponto de vista político, também pode ter um impacto eleitoral importante para o Donald Trump se ele for condenado, porque aí ele vai ficar provado ali como, vai entrar para a história como o primeiro presidente condenado, e muita gente nos Estados Unidos diz que não votaria nele em caso de condenação, que ele não estaria, como eles dizem ali, fit to be a president, ou seja, ele não seria uma pessoa ideal, uma pessoa que teria condições de ser presidente, visto que ele teria essa condenação. Importante lembrar também, Carol, que nos Estados Unidos não tem uma lei como lei da ficha suja, essas coisas, da ficha limpa, ou seja, ele mesmo sendo condenado não vai, isso não vai impedir que ele seja de fato o candidato do Partido Republicano, podendo inclusive ser eleito, mas pode ter um impacto eleitoral por conta de muitos eleitores republicanos não quererem votar num ex-presidente que seja condenado pela justiça. Ele vai tentar ainda adiar o máximo possível aí o resultado desse julgamento, mas já vai entrar para a história como o primeiro presidente respondendo a acusações criminais. Falando sobre Donald Trump, Américo, o chanceler britânico David Cameron, ele está nos Estados Unidos e se reuniu com Trump antes de se encontrar com o secretário de Estado Antony Blinken. E aí 2 perguntas, Américo, o que Cameron quer com Trump e o que essa ordem dos encontros também pode significar? Pois é, isso aqui está causando uma polêmica aqui no Reino Unido, inclusive, porque o ministro das Relações Exteriores do país vai se encontrar com um ex-presidente que é candidato na eleição deste ano. Então, o Ministério das Relações Exteriores aqui teve que explicar que muitas vezes, quando acontecem essas visitas para os Estados Unidos, as autoridades acabam encontrando não apenas com o governo, mas também com a oposição. No caso, o principal representante, o Donald Trump. Então, causou uma polêmica, forçou o Ministério aqui a responder. O que quer o David Cameron nesse encontro com o Donald Trump? Ele quer conseguir convencer o líder do Partido Republicano e o próprio Partido Republicano a aprovarem finalmente no Congresso americano uma ajuda para a Ucrânia. Esse é o principal ponto da visita do David Cameron aos Estados Unidos. Claro, eles vão tratar de muitos assuntos bilaterais, vão tratar do que eles chamam de uma aliança especial que existe entre os Estados Unidos e o Reino Unido, mas o principal objetivo é tentar destravar tanto com o Partido Republicano como com o governo essa ajuda de 61 bilhões de dólares
para a Ucrânia. Para os países aqui da Europa é muito importante que a Ucrânia não perca essa guerra. Então, eles vão fazer mais pressão aos Estados Unidos. Foi isso que o Cameron conversou com o Donald Trump. Claro, trataram de vários outros assuntos, mas o principal objetivo era ele tentar fazer o Donald Trump aprovar essa medida, esses 61 bilhões no Congresso. Por que isso não está sendo aprovado, Carol? Não é necessariamente por conta da Ucrânia, mas por conta de muitas brigas políticas internas nos Estados Unidos. Por exemplo, o Donald Trump também fez com que o Partido Republicano não aceitasse um acordo com relação à imigração, um acordo que daria muito mais poderes para o presidente Joe Biden poder punir imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos. O Trump não quer isso porque ele quer continuar atacando o Joe Biden nessa questão, que é uma questão muito sensível. Aí a Ucrânia entra nesse pacote também, porque o Joe Biden tentou aprovar tudo de uma vez só, sabendo que os republicanos teriam simpatia por ajudar um pouco a Ucrânia e muito Israel. Mas a outra questão também é que existem muitas dúvidas nesse momento se vale a pena continuar dando cheques em brancos para a Ucrânia, que não está tendo um grande desempenho do ponto de vista militar. E com o Antony Blinken, eles vão tratar desses assuntos. O David Cameron vai conversar com o secretário de Estado americano, vai tratar, obviamente, também de Ucrânia e também da guerra em Israel. David Cameron que alertou que o Reino Unido não vai manter um apoio incondicional a Israel, que Israel também deveria mudar as suas táticas e adotar uma ajuda humanitária muito mais forte na faixa de Gaza. Carol. Obrigada, Américo, pelas informações, trazendo para a gente um pouco também dessa agenda lá nos Estados Unidos. Bom dia para você, Américo.